da aula agora, tá? Como vocês sabem, depois eu subo a gravação dessa aula lá no AVA. E, bom, já temos aí já deu tempo para entrar um determinado número de pessoas. Então, vamos lá, gente. Análise de investimentos e fontes de financiamento. Essa é a nossa sexta aula, né? Só lembrando a vocês algumas coisas, peço que vocês deixem os seus microfones desligados, né? Para não dar um retorno desagradável de som aqui para mim e para as outras pessoas presentes na sala. Mas qualquer dúvida que surja aí no decorrer da aula, qualquer intervenção que você queira fazer, comentário, pergunta, fique à vontade para abrir o microfone e participar, ok? Pessoal, vamos lá então. Estou falando aqui, se tiver algum problema com áudio, se vocês não estiverem me escutando, ou se eu for compartilhar uma tela e você não estiver vendo a tela do exercício, a tela dos slides, por favor, me avise rapidamente para que eu possa ver, né, um jeito de consertar aí a situação. Beleza, gente. Então, na aula passada, a gente viu grau de alavancagem operacional. Alavancagem operacional. Inclusive, o pessoal aí de ciências contábeis teve uma overdose de Lagir semana passada, né? A gente viu Lagir na terça e Lagir na quinta-feira. Lagir que na aula de controladoria a gente falou bastante, também conhecido no mercado como EBIT. EBIT é a mesma coisa que Lagir, só que é aí a sigla em inglês, né? A gente sabe que em termos aí de administração de empresas, contabilidade, a maioria das siglas acaba usando a língua inglesa. Mas Lagir e EBIT é a mesma coisa. Então, o que a gente viu lá em alavancagem operacional? O que é a alavancagem operacional? A alavancagem operacional é quando o aumento da quantidade vendida de uma empresa, quando ela aumenta a quantidade que ela vende de um período para o outro, o quanto que isso impacta no Lagir dela, no EBIT dela. E por que impacto no Lagir? Porque o Lagir é o resultado operacional da empresa, é o resultado da atividade fim da empresa. Então, se eu tenho lá, que nem no exemplo do exercício, uma farmácia, o Lagir vai ser o resultado da atividade dessa empresa de comprar e vender remédios, né? Isso é resultado operacional. Rodrigo, por que o Lagir é diferente do lucro líquido? Porque no cálculo do lucro líquido, né, é acrescentado aí ao Lagir as receitas de juro, né, receitas com ganhos de aplicações financeiras que às vezes a empresa realiza, e também se tira do Lagir as despesas com juros. Então, se é uma empresa que faz muito empréstimo, ela paga muito juro, isso para se calcular o lucro líquido vai ser deduzido do Lagir, né? Por isso que a gente fala que o Lagir é o resultado operacional puro da empresa. É porque ele não sofre aí as influências dessas despesas e dessas receitas que tem um aspecto puramente financeiro. Então, eu agradeço todo mundo que me entregou já o trabalho da semana passada, né? O exercício do grau de alavancagem operacional. Tinha gente, inclusive, eu estava esperando aqui das 7h30, tinha gente me entregando aqui ainda no celular. Muito obrigado. Deu para identificar quais foram as principais dúvidas, né, que vocês tiveram para fazer o exercício. Então, agora eu vou começar com uma correção, né? Vou corrigir esse exercício com bastante cuidado para quem ficou com alguma dúvida na hora de fazer o trabalho, possa solucionar aí, né? Solucionar essas dúvidas, né, que apareceram conforme vocês foram fazendo os exercícios.
Lembrando também, né, que às 8h30 a gente para fazer um intervalo, uns 15 minutinhos aí para a gente respirar, descansar, ir no banheiro, tomar água, tomar coca, etc., né? E aí a gente retoma 15 para as 9. Perfeito, gente. Então eu vou compartilhar a tela do exercício. Por favor, se a tela não aparecer para vocês, me alerta para que eu possa ver assim um jeito de ela aparecer logo, né? Vamos ver aqui se dá certo o compartilhamento. Só um minuto, compartilhar tela. Eu ainda vou pegar o jeito disso aqui para fazer isso aqui rápido. Bom, isso aí, gente. Se tudo estiver normal, já deve estar aparecendo para vocês aí a tela com o exercício, né? Do grau de exercícios de grau de alavancagem operacional. Então vamos lá, vamos ler com cuidado, né? O que o exercício estava pedindo. Então a gente tem uma farmácia da rede Droga Raio que apresentava os seguintes dados em 31 de março de 2019. Atenção, esses dados eram da farmácia da Droga Raio em 31 de março de 2019. Portanto, há um ano atrás. Essa informação é importante, há um ano atrás. Então, o valor de venda unitário médio, o preço de venda médio dos remédios da Droga Raio, era de R$ 120. Cada remédio aí, cada unidade que a Droga Raio vende, tem um custo, né? Aquele custo variável sobre o qual a gente falou na aula passada. É o custo que só existe se houver venda. No caso, o que é o custo do remédio? É a aquisição do remédio, além dos impostos de venda, das comissões dos farmacêuticos que fazem a venda, né? Tudo isso é custo variável, porque são custos que só ocorrem quando se vende. Então, o custo variável unitário, ou seja, o custo variável de cada unidade, de cada remédio que a Droga Raio vendia aí há um ano atrás, era de R$ 100. Os custos fixos dessa farmácia, né? E custos fixos, a gente falou na aula passada, são os custos que só a empresa, né, no caso aí a farmácia, vai ter, mesmo que ela não venda nada. Então, aluguel, folha de pagamento, né, do pessoal administrativo, que mais? Energia elétrica, água, telefone, internet, né, tudo isso é custo fixo. Então, os custos fixos da Droga Raio, em 31 de março de 2019. Oi. Sumiu a tela que você compartilha. Sumiu. Deixa eu ver aqui. Voltou? Confirma para mim se voltou a tela. Beleza. Sim, voltou. Então, beleza. Então, esses custos fixos da Droga Raio, há um ano atrás, eram de R$ 25 mil. E a quantidade vendida, né, nesse relatório contábil, vamos supor aí que fosse para aquele mês de março de 2019, a quantidade vendida foi de 1.500 unidades de remédio. Isso 31 de março de 2019. Aí, gente, a mesma Droga Raio, a mesma farmácia, aí em 31 de março de 2020, ou seja, um ano depois, é a mesma farmácia, mas um ano depois. Um ano depois, ela apresentava os seguintes dados. Então, o valor de venda unitário médio, o preço de venda médio dela, aumentou, foi para R$ 130. Há um ano atrás, esse preço de venda médio era de 120. O custo variável unitário de cada remédio que ela vende também aumentou um pouquinho, foi para R$ 112. Um ano atrás,
esse custo variável estava em 100. Os custos fixos permaneceram os mesmos, R$25.000. O valor do custo fixo, então, permaneceu o mesmo. E a quantidade vendida no mês de março aí de 2020 foi maior do que a Droga Raio vendeu em março de 2019. Ano passado, lá em março de 2019, ela tinha vendido 1.500 unidades. Agora, março de 2020, ela vendeu 1.800, aumentou a quantidade vendida, tá? Então, vamos lá. O que o exercício pedia para vocês calcularem? Letra A. O ponto de equilíbrio operacional da Droga Raio em 31 de março de 2019 e em 31 de março de 2020. Então, aqui o exercício está pedindo para vocês calcularem o ponto de equilíbrio operacional nos dois momentos diferentes. Qual que era o ponto de equilíbrio há um ano atrás e qual que é o ponto de equilíbrio agora. Pessoal, o que é ponto de equilíbrio operacional? Ponto de equilíbrio operacional é a quantidade que uma empresa tem que vender para pagar todos os seus custos, para pagar todos os custos fixos, para pagar todos os custos variáveis. E nesse ponto de equilíbrio operacional, o LAGIR da empresa, o resultado operacional dela, portanto, vai ser igual a zero. Ela não vai ter lucro, mas também não vai ter prejuízo. Ela vai simplesmente pagar os custos. Então, o ponto de equilíbrio, ele pode ser dado até, né? Tem situações onde as empresas divulgam o seu ponto de equilíbrio em reais. Aqui no caso, né, dessa matéria que a gente está vendo, da alavancagem operacional, o ponto de equilíbrio vai ser dado sempre em quantidade vendida. É o tanto de venda que a empresa tem que ter para pagar todos os custos. Então, como que se faz esse ponto de equilíbrio? Eu já até passei a fórmula do ponto de equilíbrio para vocês. Ponto de equilíbrio é igual ao custo fixo total dividido pelo preço de venda, pelo valor de venda unitário da empresa, menos o custo variável unitário, o custo variável de cada unidade lá que a empresa vende, no caso de cada remédio que a Droga Raio vende. Então, a gente tem que calcular aqui os dois pontos de equilíbrio, né? Aqui, lógico, está errado, 31 de março de 2019, deixa eu corrigir aqui também, 31 de março de 2020. Então, vamos lá. Qual que era o ponto de equilíbrio operacional em 31 de março de 2019? Portanto, há um ano atrás. Eu tenho que pegar o custo fixo, né, da empresa, da Droga Raio, há um ano atrás, que era de R$25.000, e dividir pelo valor de venda unitário, né? Esse valor de venda há um ano atrás, em 31 de março de 2019, era de R$120, e fazer isso menos os R$100 do custo variável unitário. Então, 120 menos 100, eu vou ter 20, 25 mil, custo fixo, dividido por 20, o ponto de equilíbrio da Droga Raio em 31 de março de 2019 é de 1.250 unidades. O que significa isso? Que ela tem que vender 1.250 remédios. Ela tinha, né, no caso, a gente está falando aí de um ano atrás. Ela tinha que vender, em 31 de março de 2019, 1.250 unidades para pagar todos os custos dela. E ela vendeu mais do que isso, né? Quanto que ela vendeu em 31 de março de 2019?
Ela vendeu 1.500 unidades. Se ela vendeu 1.500 unidades e o ponto de equilíbrio que a gente calculou é 1.250, com 1.250 ela paga todos os custos, quer dizer que se ela vendeu 1.500, ela vendeu mais que o ponto de equilíbrio, opa, o Lagir foi positivo, né? Teve lucro operacional aí. E por que a gente faz essa conta aqui do valor de venda unitário menos o custo variável unitário? Então vamos lá, pessoal. Cada remédio aí da droga raio, em média, foi vendido por R$120, né? Cada remédio foi vendido por R$120, é o preço médio. Só que cada um desses remédios que foram vendidos tiveram um custo de R$100. Então, para o dono aí dessa droga raio vender o remédio a 120, ele tem um custo de 100. Cada remédio que ele vende, ele tem um custo de R$100. Então, se ele vende por 120 e o custo é 100, cada remédio que ele vende coloca no caixa dele, na prática, R$20, que é 120 menos 100. Se eu estou vendendo o remédio por 120 e cada remédio que eu vendo me custa 100, me sobra R$20 para pagar os custos fixos. Essa é a lógica do ponto de equilíbrio operacional. Bom, e aí eu tenho também que calcular o ponto de equilíbrio operacional agora, né, em 31 de março de 2020. Como que eu calculo? Né? A mesma fórmula. Custo fixo total dividido pelo valor de venda unitário menos o custo variável unitário. Custo fixo em 2020 continua o mesmo, R$25.000, mas o valor de venda, o preço de venda médio, né, da droga raio aumentou para 130. E o custo variável de cada remédio, o custo variável unitário, aumentou para 112. Então, 130 menos 112, 18. Né? Aí tem que dividir R$25.000 do custo fixo por R$18, que é essa conta aqui do 130 menos 112. E 25 mil dividido por 18 dá 1.388,89 unidades, né? Muita gente arredondou para 1.389, o que está certíssimo. Por que o ponto de equilíbrio aumentou? Vocês veem aqui que a diferença há um ano atrás entre o preço de venda médio e o custo variável, né, de cada item vendido era de R$20. Um ano depois, essa diferença diminuiu para 18. Então, cada venda aí que a droga raio está fazendo, está sobrando menos dinheiro para pagar os custos fixos. Há um ano atrás, sobrava 20. Agora está sobrando 18. É por isso que o ponto de equilíbrio aumentou. E o que significa esse ponto de equilíbrio em 2020? Que a droga raio tem que vender 1.389 unidades para pagar todos os seus custos. E quanto que ela vendeu? Ela vendeu 1.800 unidades. Opa! Se ela vendeu 1.800 unidades, ela vendeu mais do que o ponto de equilíbrio, que é 1.389. Isso significa que teve lucro operacional também aí em março de 2020. Né? O Lagir foi maior do que 0. Entendido até aqui, gente? Sim, professor. Certo. Eu parei de compartilhar agora, né, para poder reabrir ele aqui.
Só um minutinho que eu já reabro a tela. Pronto, deixa eu reabrir aqui para vocês. Aqui. Desculpa, pessoal, tive um problema aqui com o meu notebook, aparentemente já resolvido, tá? Então, deixa eu só corrigir algumas coisas aqui. 31 de março de 2019. 31 de março de 2020. Pessoal, então vamos lá. O que pedia na letra B do exercício? Na letra B, o exercício pede para você calcular o lagir da droga raio em 31 de março de 2019 e 31 de março de 2020. É para você calcular o lagir da droga raio nesses dois momentos diferentes. Então, vamos lá. Lagir em 31 de março de 2019. Como que se calcula o lagir, né? O pessoal de contábeis viu na quinta-feira como calcular o lagir, o EBIT, né? Através do lucro líquido. Aqui é uma outra forma de calcular o lagir, né? Através da receita e dos custos. Então, o lagir aqui é igual receita de vendas menos os custos variáveis totais, menos os custos fixos totais. Então, se a receita de vendas em 31 de março de 2019, né, a gente tem que fazer com base na quantidade vendida, que foi de 1.500 unidades. Então, vamos lá. Receita de vendas, R$120, que era o valor de venda unitário, né, o valor de venda médio, vezes as 1.500 unidades que foram vendidas, a gente vai ter uma receita de vendas de R$180 mil. A gente tem que fazer também o custo variável total para deduzir dessa receita, né? A gente só tem o custo variável unitário. Lá em 31 de março de 2019, a gente tinha um custo variável unitário de R$100. Como foram vendidas 1.500 unidades, 100 vezes 1.500, o custo variável total é de R$150 mil. Então, sabendo a receita de vendas, o custo variável total e o custo fixo total, a gente já tinha essa informação, tinha sido de R$25 mil, a gente vai calcular o lagir. Lagir, que é 180 mil de receita, menos 150 mil de custo variável total, menos 25 mil do custo fixo total, a gente tem um lagir de R$5 mil. Esse era o lagir em 31 de março de 2019, tá? Agora, a gente tem que calcular também o lagir da mesma farmácia, da mesma droga raio, em 31 de março de 2020. E para calcular o lagir em 31 de março de 2020, a gente tem que considerar que a quantidade vendida dessa droga raio aumentou. Foi de 1.500 para 1.800 unidades. O preço de venda médio, o valor de venda unitário, também aumentou para R$130. E o custo variável unitário de cada
remédio que essa droga raio vendeu aumentou para 112. Então, a gente vai ter que fazer novas contas de receita de vendas e de custo variável total. Então, receita de vendas. Se o valor de venda unitário de cada remédio foi 130, eu vou multiplicar pela quantidade vendida, nessa data que foi 1.800 unidades, vou ter uma receita de R$ 234 mil. O custo variável de cada unidade vendida pela droga raio, aí em 31 de março de 2020, foi R$ 112. Se foram vendidas 1.800 unidades, o custo variável total é R$ 201.600. Então, já tenho a receita de vendas, já tenho o custo variável total, o custo fixo, a gente tem lá que permaneceu o mesmo, né, R$ 25 mil. Então, vou calcular o LAGIR para 31 de março de 2020. R$ 234 mil de receita, menos 201.600 de custo variável total, menos 25 mil de custo fixo total, eu tenho um LAGIR de R$ 7.400. Então, vocês entenderam que é a mesma farmácia. Há um ano atrás, o LAGIR dessa farmácia tinha sido de R$ 5 mil. Agora, março de 2020, o LAGIR é de R$ 7.400. Por que esse LAGIR aumentou? Provavelmente porque essa farmácia vendeu mais. Essa farmácia estava vendendo 1.500 unidades ano passado, agora ela está vendendo 1.800 unidades. Provavelmente foi isso que alavancou o LAGIR. Isso foi uma alavancagem operacional provocada pela quantidade vendida. É isso que é grau de alavancagem operacional. Então, a letra C era para a gente calcular o grau de alavancagem operacional. Como que se calcula o grau de alavancagem operacional? Através da divisão da variação percentual do LAGIR dividido pela variação percentual das vendas. Então, a gente tem que fazer para calcular o grau de alavancagem operacional essas duas contas. A conta da variação percentual do LAGIR e a conta da variação percentual das vendas. Como que calcula a variação percentual do LAGIR? Então, deixa eu voltar lá em cima. A gente calculou o LAGIR de 31 de março de 2019, certo? Esse LAGIR de um ano atrás. E depois, a gente calculou o LAGIR de 31 de março de 2020. A gente calculou o LAGIR agora, né? 31 de março de 2020. Ou seja, eu tenho um LAGIR original, que eu calculei, que é um resultado do passado, no caso aí de um ano atrás, e eu tenho um novo LAGIR, que eu calculei o resultado atual. Então, como que eu faço a variação percentual do LAGIR? Variação percentual do LAGIR, eu tenho que pegar esse LAGIR que foi calculado, que corresponde ao agora, né, que é o LAGIR atual, fazer esse LAGIR atual menos o LAGIR original, que era o LAGIR calculado lá do passado, e dividir, né, essa subtração aqui pelo LAGIR original de novo. Então, 7.400, que é o LAGIR de agora, de março de 2020, menos 5 mil reais, que é o LAGIR original, lá de março de 2019, dividido por 5 mil reais, que é o LAGIR original, né, de 2019, que eu calculei do passado. Isso aí vai dar 2.400 dividido por 5 mil, né? Variação percentual, como o nome já indica, tem que ser dado em porcentagem. Então, vou ter uma variação percentual
do Lagir de 48%. E por que esse Lagir aumentou 48%? Foi porque a quantidade vendida também aumentou. A quantidade vendida aumentando, né, eu tenho um aumento desse lucro operacional, desse Lagir. Então, olha só, variação percentual da quantidade vendida, eu tenho que fazer também. Quanto que a droga Raio está vendendo agora, em março de 2020? Ela está vendendo 1.800 unidades. Há um ano atrás, ela estava vendendo 1.500, ela vendeu 1.500. Então, para eu achar a variação percentual das vendas, eu tenho que pegar a quantidade que foi vendida agora, 1.800, menos a quantidade que foi vendida originalmente, né, no resultado que eu calculei do passado, que é 1.500. 1.800 menos 1.500, isso eu vou dividir pela quantidade vendida original, a quantidade vendida do passado, que foi de 1.500 unidades. 1.800 menos 1.500 vai dar 300 unidades, dividido por 1.500, isso vai dar uma variação percentual de vendas de 20%. Ou seja, a quantidade vendida da droga Raio aumentou 20% em um ano. Tá? Isso é uma variação percentual das vendas. Só que para calcular o grau de alavancagem operacional, eu tenho que dividir a variação percentual do Lagir, que a gente calculou, foi de 48%, pela variação percentual das vendas, da quantidade vendida, que foi 20%. 48% dividido por 20%, né, a gente pode eliminar aqui essa porcentagem, vai dar 2,4. Esse é o grau de alavancagem operacional da droga Raio. O que isso significa? Significa que a cada 1%, né, que essa droga Raio aumenta de venda, a cada 1% que ela vende a mais, o Lagir dela, o resultado operacional dela, aumenta 2,4%. Não 2,4%, tá? Eu vi muita gente que colocou esse resultado aí do grau de alavancagem operacional como 2,4%. Não, o grau de alavancagem operacional não é porcentagem, é número, é 2,4%. Perfeito? E a última pergunta de qual seria a variação percentual do Lagir da droga Raio se acontecesse um crescimento de 15% das vendas? Qual a variação percentual do Lagir da droga Raio se acontecesse um crescimento de 15% das vendas? Pessoal, ó, variação percentual do Lagir vai ser igual ao grau de alavancagem operacional vezes a variação percentual das vendas. Por que a fórmula é assim? Porque se vocês separarem bem, né, é a mesma fórmula do grau de alavancagem operacional, a variação percentual do Lagir dividido pela variação percentual das vendas, para achar que a variação percentual do Lagir, então eu tenho que multiplicar, passar aqui a variação percentual das vendas e multiplicar pelo grau de alavancagem operacional. Eu vou escrever aqui um exemplo, até de outra cor, para vocês entenderem isso mais fácil. Ó. Vocês concordam comigo que 8, deixa eu fazer aqui em preto. Vocês concordam comigo que 8 é igual a 4 dividido por 2? Opa, espera aí. Isso está certo. 4 dividido por 2. Não, estou fazendo tudo errado. 4 é 8 dividido por 2. Nossa senhora, gente. Viajei legal agora. Então, vamos lá. 4 é igual a 8 dividido por 2, certo?
Então, se eu passar esse 2 aqui multiplicando, eu vou ter 4 vezes 2 igual a 8, certo? Se 4 é igual a 8 dividido por 2, se eu passo 2 multiplicando, 4 vezes 2 igual a 8. É a mesma coisa de eu falar que 8 é igual a 4 vezes 2. Perfeito? Então, essa é a lógica para calcular essa variação percentual do Lagir, né? Eu só mudei a fórmula aqui de lugar. Então, grau de alavancagem operacional 2,4, variação percentual das vendas, né? Ele fala quanto que é o Lagir, quanto que varia o Lagir se acontece um crescimento de 15% das vendas. 2,4 vezes 15% é igual a 36%. Isso significa que se o Lagir da droga raio, quer dizer, se as vendas da droga raio aumentarem em 15%, o Lagir, o resultado operacional, vai aumentar em 36%. Ok, esse era o exercício 1. Exercício 2 era da loja de chinelos As Baianas. Aqui, então, vocês tinham os dados da loja de valor de venda unitário médio, de preço de venda médio, R$ 70,00. O custo variável de cada chinelo vendido, né, de cada unidade vendida, R$ 55,00. E o custo fixo da loja, que era de R$ 12.000. O que pedia o exercício? Na letra A, calcule o ponto de equilíbrio operacional desta loja As Baianas. Então, o ponto de equilíbrio operacional é igual ao custo fixo total dividido pelo valor de venda médio unitário menos custo variável unitário. Custo fixo, R$ 12.000. Valor de venda médio unitário, 70. Custo variável de cada venda, de cada quantidade vendida, 55. Então, 70 menos 55, a gente tem 12.000 dividido por 15, que vai dar um ponto de equilíbrio operacional de 800 chinelos. Então, a loja aí, As Baianas, precisa vender 800 chinelos para pagar todos os seus custos fixos e variáveis. Vendendo 800 chinelos, o Lagir aí da loja vai ser igual a 0. E aí a gente tem a letra B. Aponte se haverá lucro ou prejuízo operacional, ou seja, se o Lagir vai ser maior ou menor do que 0, se a loja vender as seguintes quantidades. Pessoal, teve bastante gente que fez a conta do Lagir. Tá, legal, não vou desmerecer o trabalho que vocês tiveram de calcular o Lagir em cada situação. Mas, na verdade, responder aí esse exercício é para ser bem mais fácil, gente. Se vocês já sabem que o ponto de equilíbrio é 800 chinelos, 800 unidades, quer dizer que se a loja vender mais do que 800, ela vai ter lucro. Se ela vender menos que 800, vai ter prejuízo. Então, olha só. 1.000 chinelos é mais do que o ponto de equilíbrio, lucro. 930 também é maior do que 800, que é o ponto de equilíbrio, lucro. 740, 740 é menor que o ponto de equilíbrio da loja, é menor do que 800. Quer dizer que se ela vender 740 chinelos, ela vai ter prejuízo. 810 já é maior do que 800, lucro. 660 chinelos. Vendeu 660, ela teve prejuízo. Ela vendeu menos que o ponto de equilíbrio dela. Perfeito, gente. Isso aí dá para ser, a partir do momento que você calcula o ponto de equilíbrio aí da empresa, esse exercício é bem rápido. É só você ver se a quantidade que está sendo perguntada lá é maior ou menor que o ponto de equilíbrio operacional.
E aí, o terceiro exercício, a cervejaria Itaipava apresentou em 31 de dezembro de 2018 um lagir de R$450 mil com a venda de 1.200.000 litros de cerveja. Então, lá em 2018, o lagir foi R$450 mil e ela vendeu 1.200.000 litros. Aí, um ano depois, em 31 de dezembro de 2019, a cervejaria apurou um lagir de R$540 mil. O lagir aumentou de um ano para o outro, com a venda de 1.750.000 litros de cerveja. Vendeu mais também. O lagir aumentou porque a Itaipava vendeu mais cerveja. Então, primeira questão, questão A. Calcule o grau de alavancagem operacional da Itaipava entre os dois períodos e analise se existe ou não alavancagem operacional nesse caso. Então vamos lá, vamos calcular o grau de alavancagem operacional. O grau de alavancagem operacional é variação percentual do lagir dividido pela variação percentual das vendas, da quantidade vendida. Primeiro, variação percentual do lagir. Então, no lagir, no resultado mais atual, a Itaipava teve um lagir de 540 mil. E na base de comparação, né, no resultado de um ano atrás, esse lagir era de 450 mil, ou seja, é o lagir original. 450 mil. Então, para achar a variação percentual do lagir, eu tenho que fazer 540 mil, que é o lagir de agora, menos 450 mil, que é o lagir de um ano atrás, e dividir isso por 450 mil, que é o lagir de um ano atrás. 540 menos 450, 90 mil, dividido por 450 mil, vai dar uma variação percentual do lagir de um ano para o outro de 20%. Calculei a variação percentual do lagir, agora eu tenho que calcular a variação percentual da quantidade vendida. Então, agora, em 2019, a Itaipava vendeu 1.750.000 de litros de cerveja. Há um ano atrás, ela tinha vendido 1.200.000. Então, como que eu faço a variação percentual das vendas? Eu pego... Opa! Ficou maluco aqui. Então, eu pego 1.750.000, que é a venda que teve agora, 2019, menos 1.200.000, que foi a venda que teve lá em 2018. E vou dividir pela venda original, a venda de um ano atrás, 1.200.000. Então, 1.750.000 menos 1.200.000, isso vai dar 550, dividido por 1.200.000, a gente vai ter uma variação percentual das vendas de 45,83%. Então, vamos calcular o grau de alavancagem operacional. Variação percentual do lagir, 20%, dividido pela variação percentual das vendas, que é 45,83%. Isso vai dar um grau de alavancagem operacional de 0,4364. Então, se esse grau de alavancagem operacional é menor do que 1, não existe alavancagem operacional, porque o grau de alavancagem operacional é menor do que 1. Mas, Rodrigo, como assim não existe alavancagem operacional? O lagir aumentou e a quantidade vendida também aumentou. Tá, mas se não existe alavancagem operacional, é porque esse aumento do lagir não foi por causa do aumento da venda. Ou foi por causa do custo variável que diminuiu, ou foi por causa do preço de venda que aumentou, ou foi por causa do custo fixo que diminuiu, mas não foi por causa do aumento da
quantidade vendida que esse Lagir aumentou. É isso que significa não existir alavancagem operacional. E a letra B, vamos lá. Se com os mesmos 1.750.000 litros de cerveja, a mesma quantidade vendida agora em 2019, a Itaipava tivesse atingido um Lagir de R$670 mil, então, em vez de ter tido um Lagir aqui de 540 mil, se esse Lagir tivesse sido de 670, sua conclusão sobre o grau de alavancagem operacional continuaria a mesma da questão anterior? Então, se vocês calcularem o grau de alavancagem operacional, ó, as quantidades vendidas permanecem as mesmas, 1.750.000 menos 1.200.000 de um ano atrás, variação percentual das vendas vai ser igual, né, 45,83. O que vai mudar é a variação percentual do Lagir. Então, o novo Lagir é de 670 mil. Você vai fazer a variação percentual do Lagir com base nesses 670 mil reais e comparar com os 450 mil de um ano atrás. Essa variação percentual do Lagir vai dar 48,89%. Quando você for fazer o grau de alavancagem operacional, 48,89% dividido pelos 45,83 vai dar 1,0667. Opa, o grau de alavancagem operacional aqui é maior do que 1. Quer dizer que, nesse caso, existe alavancagem operacional, né? Se o Lagir, em vez de aumentar para 540 mil, tivesse aumentado para 670 mil, esse aumento para 670 mil significa que já existe um reflexo do aumento da quantidade vendida. Então, provavelmente, o custo variável manteve-se o mesmo, o custo fixo manteve-se o mesmo. O que influenciou o Lagir foi só a quantidade vendida. Por isso, existe alavancagem operacional. Pessoal, então responde para mim. Legal essa correção do exercício. O pessoal que estava com dúvida, muita gente me procurou durante esses dias. Deu para esclarecer as dúvidas? Todo mundo entendeu? Abre o microfone aí e fala para mim. Sim. Estava com dúvida, acho que com essa correção já fica mais claro. Pessoal, são 8h18, eu vou aqui começar então a nossa matéria de hoje. Falamos até agora sobre alavancagem operacional. Hoje a gente vai falar sobre alavancagem financeira, né? Então, o que é a diferença entre alavancagem operacional e alavancagem financeira? Alavancagem operacional significa que o Lagir, né, que o resultado operacional foi alavancado, foi impulsionado. No caso, pela quantidade vendida, né? A quantidade vendida tem uma variação, tem um aumento, uma diminuição que impacta diretamente o Lagir, o resultado operacional. Quando a gente fala de alavancagem financeira, né, a gente está falando de alavancagem do lucro líquido, né? A gente já saiu do lucro operacional, né, e a gente vai falar do lucro líquido, né? Tipo, é a linha final do balanço. O que alavanca essa linha final do balanço? O que alavanca esse lucro líquido? Quinta-feira, né, o pessoal de contábeis que tem aula de controladoria, a gente falou bastante, né, sobre o que é a diferença de EBIT, EBITDA, Lagir, Lagida, para o lucro líquido, né? O lucro líquido tem todos os efeitos dos juros, enfim, das despesas financeiras que impactam, e a gente tem que ter em mente que, às vezes, eu posso ter um resultado, a empresa pode ter um resultado operacional muito bom, positivo, mas o lucro líquido dela, por conta aí de despesas com juros, com
amortizações de investimentos, etc., o lucro líquido ser bem baixo, né? Às vezes ela pode ter um LAGIR positivo e um lucro líquido negativo. E o lucro líquido, ele é o principal determinante da saúde financeira da empresa, né? Porque eu posso ter um resultado operacional muito bom, né? Eu tô, por exemplo, esse caso aí da farmácia. Eu posso ter uma farmácia que na hora de comprar e vender remédio vai muito bem, né? Vende muito remédio, sempre acima do custo e tal. Só que, por algum motivo, o dono dessa farmácia pode estar pegando um monte de empréstimo no banco para garantir o fluxo de caixa. Então, ele está pagando muito juro, né? E isso está comendo o lucro líquido da farmácia. Então, a gente vai falar dessa alavancagem financeira, né? Vou só introduzir para vocês aqui o slide. Me dá um aviso a hora que aparecer para vocês a tela, fazendo favor. Então vamos lá, teoricamente já tem que estar aparecendo para vocês. Alavancagem financeira. Alô? Apareceu, professor. Beleza, muito obrigado, Claudinei. Então, alavancagem financeira. Para vocês entenderem a alavancagem financeira, primeira coisa é entender esse esquema aqui, que é uma DRE, né? Uma demonstração de resultado do exercício. Então, a gente vai partir do LAGIR, tá? LAGIR ou EBIT. Na linha do LAGIR, depois que a gente calcula esse resultado operacional, para chegar no lucro líquido, primeira coisa, a gente tem que tirar os juros, né? A gente tem que tirar os juros que a empresa está pagando. O LAGIR menos os juros, a gente vai ter o lucro antes do imposto de renda, né? Que aí a gente também pode chamar pelas iniciais, o LAIR. Antes era LAGIR, lucro antes de juros e imposto de renda. Agora a gente pagou o juro, virou só LAIR, lucro antes do imposto de renda. Quando eu falo imposto de renda, é toda a tributação sobre o resultado da empresa, tá? É tanto o IRPJ como o CSLL, a contribuição social sobre o lucro líquido, que são impostos sobre o resultado da empresa. Então, tirando do lucro antes do imposto de renda, o imposto de renda, o que eu vou ter? O lucro líquido após o imposto de renda. Lucro líquido após o imposto de renda. Isso aqui, esse esquema aqui, ele até serve para todo tipo de empresa, tá? Mas ele vai refletir melhor os demonstrativos das sociedades anônimas, né? Das companhias abertas, das companhias que têm ações listadas na Bolsa de Valores. A partir do momento que eu tenho já calculado o lucro líquido após imposto de renda, e aí vocês têm que lembrar, né? As sociedades anônimas, elas têm dois tipos de acionistas. A gente tem os acionistas preferenciais, os donos de ação preferencial, que têm preferência na hora de receber dividendos, e a gente tem os acionistas ordinários, né? Tipo, cuidado com essa palavra ordinários, né? Aqui no caso, o significado é diferente. Acionistas ordinários são donos de ações ordinárias. Esses donos de ações ordinárias, eles têm direito a votar nas decisões da empresa, né? Eles têm direito de influenciar as decisões da empresa, mas não tem preferência na hora de receber dividendos. Então, a empresa calculou o lucro líquido final dela, após o imposto de renda. O que ela tem que fazer agora? Ela tem que distribuir os dividendos dos acionistas preferenciais. Ela tem que distribuir dividendos, ou seja, parte do lucro dela para os donos de ações preferenciais. Então, ela paga os dividendos e vai sobrar, depois disso, o lucro líquido disponível para acionistas
de ações ordinárias. Então, ó, ela tem o lucro líquido, né, que está no balanço, o lucro líquido após o imposto de renda. Ela vai distribuir dividendos para os donos das ações preferenciais. Depois que distribuiu esses dividendos, vai sobrar uma parte do lucro que vai estar disponível para os donos das ações ordinárias, né, para os comandantes da empresa. Então, se a gente dividir esse lucro líquido disponível para acionistas de ações ordinárias pelo número de ações ordinárias, né, vocês lembram, né, que cada sociedade anônima tem um número de ações, tanto de ações preferenciais como de ações ordinárias. Se a gente dividir isso pelo número de ações ordinárias, a gente vai ter o lucro por ação da empresa, né? O lucro que está disponível para cada dono de ação ordinária. E o lucro por ação, gente, é uma medida muito importante na análise de investimentos, principalmente quando a gente fala nessas companhias de capital aberto. Quando os investidores vão analisar, né, que ação comprar, né, que ação é mais promissora para eu adquirir aquela ação, né, e me beneficiar dos resultados dessa empresa, principalmente no caso da ação ordinária, né? Então, esse lucro por ação é um indicador muito importante para determinar se essa empresa ela é saudável, né? Se essa empresa tem um bom resultado ou não. E além do que, quando eu falo de lucro por ação, eu estou falando do lucro que sobra no final para o acionista, né? Para o dono do capital. E vocês têm que se lembrar que o principal objetivo da administração financeira, é otimizar o patrimônio da empresa, ou seja, otimizar o patrimônio do acionista. É isso que o lucro por ação vai determinar, né? Então, se vocês forem procurar nessas companhias de capital aberto, esse lucro por ação, vocês vão encontrar de forma fácil, porque ele é um indicador realmente muito analisado. Eu até trouxe uns exemplos aqui para vocês de algumas das empresas que são mais famosas, listadas lá na Bolsa de Valores, de quanto que foi o lucro por ação de cada uma delas no quarto trimestre de 2019. Ó. No caso da Magalu, a Magalu teve um lucro por ação de R$ 4,84. A Petrobras teve R$ 3,14 de lucro por ação. JBS um pouco menos, R$ 2,37 de lucro por ação. A Itaúsa, que no caso é o Banco Itaú, né? R$ 1,26 de lucro por ação. E a Ambev? A Ambev, né, entre as 5, foi a que teve menor resultado. R$ 0,78 de lucro por ação. Então, nessa análise, no quarto trimestre de 2019, entre essas empresas, a que teve um resultado mais consistente, a que teve melhor desempenho foi a Magalu. Bom, pessoal, 8h30 agora, vamos descansar um pouquinho. Intervalo aí até as 15 para as 9, né? E aí, 15 para as 9, a gente retoma com o restante da aula. Até aqui, como que tá? Tá tudo bem? Vocês estão me entendendo? Eu estou falando grego, estou falando egípcio, tá tudo tranquilo? Por enquanto, sim, professor. Beleza, então, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem interromper o momento que vocês quiserem. Beleza, vamos descansar então, uns 15 minutinhos, a gente já volta. Até mais.
errado, velho.
E aí, turma, vamos voltar? Todo mundo preparado aí para mais alguns minutos de alavancagem financeira? Estão comigo? Alguém? Positivo. Beleza, então. Vamos embora para continuar a nossa live aqui. Não é live do Jorge e Matheus, mas também tem sofrência, né? Tem gente que sofre. Boa. Obrigado. Tem gente que sofre, né? Porque tem muito número e tal. Pessoal, eu sei que é muita conta, mas algumas diquinhas valem, né? Tipo, presta bastante atenção nos detalhes. Quando for fazer o exercício, presta atenção no que o exercício tá te dizendo, tá? Nas fórmulas, procura não decorar a fórmula só por decorar, né? Se você entender o que aquela fórmula está dizendo para você, vai ficar mais fácil para você desenvolver o exercício, né? Então, com essas dicas, né? E se você tiver bastante atenção nos detalhes, você vai tirar de letra. Porque embora seja uma grande quantidade mesmo, várias contas diferentes, não tem nada tão complexo, né, aqui nessa matéria. É uma questão muito mais de atenção. Então vamos lá, vamos voltar para a alavancagem financeira. Eu vou voltar a compartilhar a tela com vocês. Opa. Então vamos lá, alavancagem financeira. O que é a definição disso? A capacidade de uma empresa usar os encargos financeiros fixos para maximizar os efeitos do LAGIR, do EBIT, né? LAGIR ou EBIT, sobre os LPA. LPA, que é a sigla para lucros por ação, né? Capacidade da empresa usar os encargos financeiros fixos para maximizar os efeitos do LAGIR sobre os lucros por ação. Nossa senhora, Rodrigo, não entendi nada. O que isso quer dizer? Calma que eu já vou traduzir para vocês. Então, eu vou ter lá o LAGIR. LAGIR é resultado operacional da empresa. No final, na última linha, eu vou ter os lucros por ação. O que a alavancagem financeira vai me dar? A alavancagem financeira vai me dar a capacidade do quanto que, se a empresa aumentar esse LAGIR, né? Tipo, do quanto que esse aumento do LAGIR vai impactar nesses lucros por ação. Ou o contrário, o quanto que a diminuição desse resultado operacional, desse LAGIR, vai diminuir os lucros por ação dessa empresa. E por que usar os encargos financeiros fixos? Porque se eu vario o LAGIR, né, e o que vai impactar depois do LAGIR para a gente obter os lucros por ação são as despesas financeiras, são os encargos financeiros. Se eu tenho encargos financeiros que são fixos, quando o LAGIR variar, o lucro por ação também vai variar. Né? Quando eu mostrar isso em número, vai ficar mais claro para vocês. Por hora, né, vamos saber que encargos financeiros fixos, e aí quando eu falo de encargo fixo, ele tem o sentido mais comum mesmo da palavra, né? Ele é fixo, ele não muda conforme o tempo. Nessa situação se encaixam os dividendos das ações preferenciais e os juros sobre os empréstimos. Vocês já vão entender porque esses dois caras são fixos. Já o imposto de renda, ele é um custo financeiro variável. Por que ele é variável? O que é o imposto de renda? O que é a tributação sobre o resultado da empresa? Esse imposto é uma porcentagem sobre o resultado. Então, se o imposto de renda é 30% e o meu resultado for 100 mil, né, se o imposto é 30%,
esse imposto vai ser de 30 mil. Se a alíquota é 30% e o resultado, em vez de ser 100 mil, for 1 milhão, 30% de 1 milhão é 300 mil. Então, o imposto de renda varia conforme o resultado. Por isso que ele é um custo financeiro variável. Mas vamos ver se colocando no exemplo, a gente consegue demonstrar como isso funciona de forma mais clara. Então, vamos pegar uma empresa que teve um LAGIR, ou EBIT, de R$ 147.900, o imposto de renda, a tributação sobre o resultado da empresa, né, é de 34% sobre o LAIR, sobre o lucro antes do imposto de renda. Essa empresa, para financiar, né, para se financiar, para financiar o seu capital, para financiar os seus investimentos, ela emitiu debêntures no valor de R$ 300 mil ao custo de 10%. De ações preferenciais que compõem o capital dessa empresa é de 10 mil ações preferenciais. E cada dono de ação preferencial recebe R$ 2,50 de dividendo por ação preferencial. Se ela tem ações preferenciais, ela também tem as ações ordinárias. Número de ações ordinárias, 15 mil. E a gente vai calcular o lucro por ação ordinária dessa empresa. Como que a gente faz isso? Vamos lá. Vamos partir do LAGIR ou EBIT de R$ 147.900. Primeira coisa, então, para chegar no lucro por ação, que eu tenho que tirar do LAGIR. Eu tenho que fazer o LAGIR menos os juros. O que são os juros pagos por essa empresa? Longo prazo. Então, é isso que ela vai pagar de juro. 10%, 10% de R$ 300 mil ao ano. Isso significa que ela vai pagar R$ 30 mil de juros ao ano. Então, LAGIR de 147.900 menos 30 mil de juro, eu vou ter um lucro antes do imposto de renda de R$ 117.900. Lucro antes do imposto de renda. Agora, eu preciso tirar esse imposto de renda. Eu tenho lá que a alíquota do imposto de renda é de 34%. Então, é 34% sobre R$ 117.900, que é o lucro antes do imposto de renda. 34% de 117.900 dá 40.086. Logo, o lucro líquido após o imposto de renda é 117.900 menos 40.086, o que vai dar R$ 77.814. Opa, beleza. Isso aí é o lucro líquido após o imposto de renda. Isso aí é o resultado líquido da empresa, o resultado contábil. Ponto. Mas agora eu tenho que achar, né, o meu objetivo é calcular o lucro por ação, o lucro por ação ordinária. Então, desse lucro líquido após o imposto de renda, eu tenho que tirar primeiro os dividendos de ações preferenciais, né? Lembrem-se que quem tem ação preferencial tem prioridade para receber dividendo. Quanto que é o dividendo que vai ser pago por cada ação preferencial? Opa, essa empresa vai pagar R$ 2,50 de dividendo para cada ação preferencial. E o capital dela tem 10 mil ações preferenciais. Para achar, então, o
total de dividendos de ações preferenciais que essa empresa vai pagar, eu tenho que multiplicar R$ 2,50, que é o dividendo pago para cada ação preferencial, por 10.000, que é o número de ações preferenciais. Isso vai dar um valor total de R$ 25.000 de dividendos de ações preferenciais. Então, beleza, Rodrigo. Eu tinha lá um lucro líquido, já tirando o imposto de renda, de 77.814. Eu tenho que pagar esses caras que têm ação preferencial, né? O total de dividendos deles vai ser R$ 25.000. O que vai sobrar para a empresa depois? Depois vai sobrar o lucro disponível para os acionistas de ações ordinárias, né? Acionistas de ações ordinárias, para não falar acionistas ordinários, que ficaria um pouco feio, um pouco estranho. Então vai sobrar o lucro disponível para acionistas de ações ordinárias, de R$ 52.814. Vocês entenderam? Eu tinha o Lagir, a empresa tinha o Lagir, a empresa pagou os juros das debêntures, pagou o imposto de renda, calculou o lucro líquido após o imposto de renda, aí pagou os dividendos para os donos de ação preferencial. Agora sobrou aí um lucro que vai ficar disponível para os acionistas de ações ordinárias. Para eu encontrar o valor do lucro por ação, eu tenho que dividir esse lucro disponível para acionistas de ações ordinárias, que é 52.814, pelo número de ações ordinárias. Opa, eu tinha aqui que o número de ações ordinárias que fazem parte do capital dessa empresa é de 15.000 ações. 52.814 dividido por 15.000 ações ordinárias, eu vou ter um lucro por ação de R$ 3,52. Ok, gente? Isso aí é o lucro, o cálculo do lucro por ação. Agora, né, vocês lembram que eu falei que a alavancagem financeira é o impacto da variação do Lagir no lucro por ação? Então, vamos ver uma situação que a gente tem um aumento de 30% no Lagir, né? Essa mesma empresa que tinha aqueles dados lá, que tinha aqueles resultados, depois de um período aí de um ano, né, vamos dizer um ano, teve um aumento de 30% no Lagir. O que aconteceu com o lucro por ação dela? Então, vamos lá. Aumento de 30% no Lagir. Então, esse Lagir passou de R$ 147.900 para R$ 192.270. A partir do Lagir, né, ela tem que pagar os juros das debêntures, só que os juros das debêntures não variam, né, porque o Lagir aumentou, né? Não vai mudar o tanto de juro que a empresa vai pagar para os investidores que compraram as debêntures, porque o Lagir aumentou. Esses juros continuam sendo 10% de 300 mil, continua sendo 30 mil. Vocês entenderam o que eu quis falar quando eu falei que os juros são um encargo financeiro fixo? Ele não vai mudar, porque o Lagir variou. Então, tá. Tem o Lagir de 192.270, a empresa vai pagar o mesmo tanto de juro, 30 mil, sobrou lá o lucro antes do imposto de renda, 162.270. Opa, esse lucro antes do imposto de renda aumentou, porque o Lagir aumentou. Então, o imposto de renda que essa empresa tem que pagar também vai aumentar, porque como se calcula o imposto de renda? É 34% sobre o LAIR, sobre o lucro antes do imposto de renda. Então, 162.270, 34% disso vai dar R$ 55.171,80. Lucro antes do imposto de renda menos imposto de renda, a gente vai ter o lucro líquido após o imposto de renda, que é R$ 107.098,20. 107 mil R$ 98,20.
Maravilha. A empresa calculou seu lucro líquido após o imposto de renda, seu lucro líquido. Agora é hora de pagar os caras que têm ação preferencial. Esses caras têm preferência para receber dividendo. Quanto que ela tem que pagar de dividendo para cada ação preferencial? Continua sendo a mesma coisa. Ela continua pagando R$ 2,50 de dividendo por ação preferencial. Se o número de ações preferenciais também não mudou, continua sendo de 10 mil, a empresa vai continuar pagando R$25 mil de dividendos para os donos de ações preferenciais. Por isso que eu falei que esses dividendos aí de ações preferenciais também são um encargo financeiro fixo. Então, do lucro líquido, a gente tira esses dividendos de ações preferenciais, vai sobrar o resultado que fica disponível para os acionistas de ações ordinárias. R$ 107.098, que era o lucro líquido após o imposto de renda, menos R$ 25 mil, que é o total de dividendos para quem tem ação preferencial, de ações preferenciais, a gente vai ter o lucro disponível para acionistas de ações ordinárias, que é de R$ 82.098,20. O número de ações ordinárias também é o mesmo, continua o mesmo, 15 mil ações ordinárias. Para a gente encontrar, então, o lucro por ação dessa empresa, dividimos R$ 82.098,20 por 15 mil. A gente tem agora um lucro por ação de R$ 5,47. Então, vamos lá. Ó. Há um ano atrás, a gente calculou esse lucro por ação. Esse lucro por ação era de R$ 3,52. Depois de um ano, o Lagir aumentou 30%. Com esse aumento de 30% do Lagir, olha como subiu o lucro por ação. O lucro por ação subiu para R$ 5,47. Despesa com juros continuou igual, os dividendos de ações preferenciais continuaram iguais também, né? Então, esse aumento do lucro por ação foi devido ao aumento do Lagir. Então, né, se a gente fizer a variação percentual do lucro por ação, com 30% aí de aumento do Lagir, a gente tem, para achar, variação percentual do lucro por ação. Como que a gente faz essa variação percentual? A gente tem que pegar R$ 5,47, que foi o lucro por ação que a gente obteve agora, fazer isso menos R$ 3,52, que é o lucro por ação de um ano atrás, né? É o nosso lucro por ação original da análise, e dividir pelo lucro por ação, pelo LPA original, 3,52. E a gente vai ter uma variação percentual de 55,40%. Ou seja, um aumento de 30% no Lagir ocasionou um aumento de 55,40% no LPA, no lucro por ação. E se, em vez de aumentar, né, vamos continuar lá com a primeira situação. Se em vez de aumentar 30%, o Lagir tivesse diminuído 30%. Então vamos lá, o Lagir diminuiu 30%, de 147.900, o Lagir no ano seguinte foi de 103.530. Do Lagir, então, para a gente chegar naquele resultado de lucro por ação, a gente precisa tirar, primeiro, os juros, né? Os juros de debêntures que essa empresa está pagando. Esses juros são de 10%, em cima dos R$ 300 mil das debêntures emitidas. Opa, nem a porcentagem de juro mudou, nem o valor das debêntures mudou. Então, o juro continua sendo R$ 30 mil. Lagir menos juros, a gente vai ter o lucro antes do imposto de renda, o LAIR.
R$ 73.530. Do LAIR, do lucro antes do imposto de renda, a gente tem que tirar o imposto de renda, que é 34% em cima do LAIR. 34% de 73.530 vai dar R$ 25.020, ou seja, diminuiu o LAGIR. Logicamente, o imposto de renda vai diminuir também. Ele é um encargo financeiro variável, ele diminui conforme a variação do LAGIR. Então, lucro antes do imposto de renda menos o imposto de renda, a gente vai ter o lucro líquido após o imposto de renda de R$ 48.529,80. Esse é o lucro da empresa. Beleza, deu lucro. Então, eu tenho que pagar lá os dividendos para quem tem ação preferencial. Quanto que essa empresa paga de dividendo por ação preferencial? Não muda, né? Continua sendo a mesma coisa, R$ 2,50. E a empresa tem em seu capital 10.000 ações preferenciais. Então, se ela paga de dividendo R$ 2,50 para cada uma das ações preferenciais, 2,50 vezes 10.000, ela continua pagando R$ 25.000 de dividendos para os donos de ação preferencial. Então, para eu ver qual que é o lucro que vai sobrar, qual que é o lucro que vai ficar disponível para os acionistas que têm ações ordinárias, eu tenho que tirar do lucro líquido após o imposto de renda esses dividendos de ações preferenciais. Eu vou ter um resultado aí de R$ 23.529,80. Então, esse é o resultado que sobrou para os acionistas de ações ordinárias, né? Para os caras que efetivamente comandam a empresa. Se o número de ações ordinárias que compõem o capital dessa empresa é 15.000, para eu achar o lucro por ação desse ano aí, eu tenho que pegar R$ 23.529,80, que é o lucro disponível para os acionistas de ações ordinárias, dividir pelas 15.000 ações ordinárias, a empresa vai ter, né, um lucro por ação de R$ 1,57. Ou seja, o LPA, o lucro por ação inicial, o lucro por ação original, era de R$ 3,52. Quando teve uma diminuição de 30% no LAGIR, no EBIT, por ter essa diminuição de 30% do LAGIR, esse lucro por ação diminuiu para R$ 1,57. Então, como que eu faço a variação percentual do lucro por ação? A mesma coisa, eu vou pegar 1,57, que é o lucro por ação que eu obtive agora, né, nessa nova análise, menos 3,52, que é o lucro por ação inicial, que é o lucro por ação original de um ano atrás, e dividir isso por 3,52. E eu vou chegar, lógico, no mesmo resultado de 55,40% de variação, com a diferença que, como teve uma diminuição, eu vou ter um sinal negativo, né? Uma variação negativa de 55,40%. Ou seja, uma diminuição de 30% no LAGIR ocasionou uma diminuição de 55,40% no lucro por ação. Então, quando eu tenho a informação entre dois períodos da variação percentual do LPA, do lucro por ação, e da variação percentual do LAGIR, eu posso calcular o grau de alavancagem financeira. Assim como eu tenho o grau de alavancagem operacional, que vai calcular a influência da variação, do aumento ou da diminuição da quantidade vendida sobre o LAGIR, no grau de alavancagem financeira, eu vou calcular o efeito da variação do LAGIR, né, do aumento ou da diminuição do LAGIR, o efeito disso no lucro por ação, que é o que interessa
para o acionista da empresa, né, para o dono de ação ordinária. Ele quer aumentar esse lucro por ação que ele possui. Porque quanto mais lucro por ação a empresa tiver, é mais resultado para ele, é mais dinheiro no bolso desse acionista. E como que a gente calcula, então, o grau de alavancagem financeira? Dividindo a variação percentual do lucro por ação pela variação percentual do LAGIR. Então, ó, nos dois casos, né, anteriores, tanto aumento como redução de 30% do LAGIR, a variação percentual do lucro por ação foi a mesma, 55,40%. A gente divide isso pela variação percentual do LAGIR, que foi de 30%. A gente vai ter um grau de alavancagem financeira de 1,85. Importante, pessoal. Tanto grau de alavancagem operacional como grau de alavancagem financeira não é um resultado percentual. Tá? O percentual, ele corta aqui porque a gente está dividindo 1% pelo outro. Então, o grau de alavancagem financeira e o grau de alavancagem operacional sempre vão ser um número decimal. Olha lá, vamos calcular outro. No caso de uma empresa ter uma redução de 20% no LAGIR, de um ano para o outro diminuiu 20% o LAGIR dessa empresa. E ela teve uma diminuição de 30% no LPA, no lucro por ação. Qual que é o grau de alavancagem financeira dessa empresa? Então, variação percentual do LPA, do lucro por ação, menos 30%, dividido pela variação percentual do LAGIR, né, que diminuiu 20%, 30% por 20%, a gente tem um grau de alavancagem financeira de 1,5. Pessoal, tá claro? Alguém quer que explique de novo esse grau de alavancagem financeira? Vocês estão me entendendo ou não? Eu estou falando outra língua. Abre o microfone aí e me sinaliza se dá para seguir em frente. Vamos lá. Aqui tranquilo. Beleza, gente? Vou aceitar a sinalização aí do pessoal que falou que está tranquilo. Então, vamos lá, né? No mesmo jeito que a gente pode ter as variações lá da fórmula do grau de alavancagem operacional, a gente também consegue ter as variações da fórmula do grau de alavancagem financeira. Então, se essa mesma empresa, né, se essa mesma empresa aqui do exemplo anterior, que deu um grau de alavancagem financeira de 1,5, se essa mesma empresa tiver um aumento de 10% no LAGIR, no resultado operacional, quanto que aumentará o lucro por ação? Né? Então, se grau de alavancagem financeira é igual variação percentual do LPA dividido pela variação percentual do LAGIR. Se eu tenho o valor do grau de alavancagem financeira, do GAF, e se eu tenho o valor da variação percentual do LAGIR, para achar a variação percentual do lucro por ação, é só eu multiplicar, então, o grau de alavancagem financeira, o GAF, pela variação percentual do LAGIR. Aumentou 10% o LAGIR. O GAF é de 1,5. 1,5 vezes 10%, isso significa que o lucro por ação aumentará 15%, em decorrência do aumento de 10% do LAGIR. Eu faço o grau de alavancagem financeira, 1,5, vezes a variação percentual do LAGIR, que é 10%. Então, na prática, o que significa o grau de alavancagem financeira? Significa, né, para a empresa que está sendo analisada, que a cada 1% de variação do LAGIR dela,
ela vai conseguir variar 1,5% no lucro por ação. Significa que se o Lagir aumentar 1%, essa empresa vai ter um aumento de 1,5% no lucro por ação. Assim como o contrário. Se essa empresa tiver uma diminuição de 1% do Lagir de um ano para o outro, de um período para o outro, ela vai ver uma diminuição de 1,5% também no lucro por ação. Então é isso, gente. Ó, alavancagem financeira. Existe uma fórmula, né, de você calcular o grau de alavancagem financeira sem ter a informação do lucro por ação, né? Então você não conhece quanto foi, você não sabe quanto foi o lucro por ação da empresa nos diferentes períodos, você não sabe como foi a variação percentual do lucro por ação, como calcular o grau de alavancagem financeira, né? Então, a fórmula para fazer isso é essa aí, bonita, essa sopa de letrinhas, que eu tenho certeza que vocês estão encantados de visualizá-la. A fórmula, então, é Lagir dividido por Lagir menos juros menos, abre parênteses, dividendo por ação vezes 1 dividido por 1 menos T, que é a alíquota do imposto de renda. Meu Deus, Rodrigo, você vai fazer a gente ter que calcular essa fórmula? Calma, que eu vou explicar devagarzinho, vocês vão ver que ela é bem mais, não é tão feia como parece. Tá? Então vamos lá, tudo que significa as letrinhas aí. J é de juros sobre empréstimos, DP são os dividendos pagos aos acionistas preferenciais, T, a alíquota do imposto de renda. E a gente só tem essas letras, graças a Deus, né? Então vamos lá, para o mesmo exemplo anterior, usando nessa fórmula. Se a gente tem um Lagir ou EBIT de R$ 147.900, os juros são de R$ 30.000, os dividendos pagos aos acionistas preferenciais são de R$ 25.000 e a alíquota do imposto de renda é 34%. Vamos colocar isso nessa belezinha de fórmula. Então, primeira coisa, Lagir. Lagir é 147.900. Então, 147.900 divide, Lagir de novo, 147.900 menos J, né? J é o juro. Então, juro, R$ 30.000. Lagir menos J menos, abre parênteses, dividendos de ações preferenciais. Aqui no nosso caso, dividendos de ações preferenciais é R$ 25.000. Então, esses dividendos de ações preferenciais vão multiplicar 1 dividido por 1 menos T. No nosso caso, né, aqui o T é a alíquota do imposto de renda. Nesse caso, essa alíquota do imposto de renda é 34%. Então, 1 dividido por 1 menos T, T, 34%. Perfeito, já coloquei todos os números aqui na fórmula. O que é a primeira coisa que eu resolvo? Resolvo primeiro o que está entre parênteses, certo? Então, vou resolver o que está entre parênteses. Primeiro, eu não posso fazer a conta com 34%. Eu tenho que transformar esses 34% em 0,34. Ok? 0,34. Transformei. Então, vou continuar dentro do parênteses. 1 menos 0,34 dá 0,66.
Então, está aqui, né, meu parênteses, 25.000 vezes 1 dividido por 0,66, que é 1 menos 0,34. Agora, eu faço a divisão primeiro. 1 dividido por 0,66. 1 dividido por 0,66 vai dar 1,5151, né? É uma dízima periódica. Agora, então, eu vou fazer a multiplicação para acabar com esse parênteses. 25.000 vezes 1,5151. Vai dar 37.878,80. Opa, resolvi já o parênteses. Agora eu vou olhar para o que tinha fora do parênteses. Aqui fora do parênteses, eu tinha uma conta fácil, né? 147.900, que é o Lagir, menos 30.000, que é o valor do juro. 147.900 menos 30.000 vai dar 117.900. 117.900 menos o resultado de dentro do parênteses, que é 37.878,80. Aí, agora ficou mais fácil. 117.900 menos 37.878,80 vai dar R$ 80.021,20. E aí, eu vou finalizar a fórmula, né? Eu tenho que dividir o Lagir por esse resultado aqui. Então, Lagir de 147.900 dividido por R$ 80.021,20 vai dar o grau de alavancagem financeira de 1,85. E aí, gostaram da resolução dessa formulinha aí? Sobreviveram, pelo menos? Meu cérebro tá dando um nó aqui, professor. Estão todos vivos, ao menos? Pelo menos tô ouvindo aí um sinal de vida. Pessoal, ó, fica tranquilo que eu não costumo cobrar essa fórmula aí, tipo, não tem nem cabimento, porque dificilmente você vai se deparar com uma situação que você vai ter que usar essa fórmula. Eu também não gosto, né, de cobrar ela, porque aí você vai se preocupar muito mais em decorar a fórmula do que efetivamente entender, né, os conceitos. Mas eu estou dando para vocês, né, só para vocês verem que existe uma forma de calcular o grau de alavancagem financeira sem conhecer os lucros por ação. E também, ó, quem quiser exercitar a matemática, né, é legal, né, pegar aí, tentar resolver. Aqui não tem nada de tão complicado dentro da fórmula, ela é mais trabalhosa de se resolver, tá? Mas dificilmente eu vou cobrar isso de vocês, no trabalho, numa prova, etc. Bom, pessoal, então é isso, né? Grau de alavancagem financeira. Eu vou disponibilizar para vocês, já está disponível, na verdade, no AVA, um exercício, então, de grau de alavancagem financeira para vocês resolverem. Vocês podem me enviar até terça-feira que vem no e-mail rodleontino@gmail.com. Tem aí sempre meu número de WhatsApp também, se vocês quiserem enviar pelo WhatsApp. Deixa aqui eu parar de compartilhar a tela. E voltar a aparecer para vocês na câmera. Então é isso, gente. Olha, como eu sempre ressalto semana a semana, eu deixo o meu contato aí para vocês, para que quando vocês forem resolver os exercícios, vocês tenham a certeza que tem livre acesso para mim, né? Quando aparecer alguma dúvida, pode me perguntar, né? Como eu venho falando também, nessas semanas eu estou fazendo home office, estou em casa, então é mais fácil até para eu responder quando vocês tiverem dúvidas. Muita gente já me procura enquanto faz exercícios, né? Então estou bem disponível. Pegue esse trabalho de grau de alavancagem financeira, tente resolver,
tá? Qualquer dificuldade que você tiver, pode me procurar, mas não deixe de me entregar até semana que vem, pessoal. É importante vocês irem me entregando esses trabalhos, que quando chegar a hora de eu atribuir a nota de atividade, né, a nota parcial, eu vou fazer com base nesses exercícios que vocês me entregam. Então, se porventura tem alguém aí que ainda não me entregou nenhuma atividade ou está devendo atividade, corre aí, aproveita que, bom, se bem que a gente está falando de feriado na sexta-feira, mas, enfim, conceito de feriado hoje em dia está meio estranho. Mas aproveita esses dias para colocar em dia e me enviar. Beleza, pessoal? O cérebro está fundindo muito, né? Eu vou, então, parar por aqui, né? Para dar uma relaxada aí no cérebro de vocês. Para o pessoal de ciências contábeis, temos aula na quinta-feira, né? De controladoria. Pessoal da administração, a gente volta a se encontrar na terça-feira que vem. Então, o pessoal da administração que não vai ter mais aula comigo essa semana, desejo aí uma feliz e abençoada Páscoa para todo mundo. E para os demais, um grande abraço, até a próxima. Qualquer dúvida, vocês têm aí meu contato, eu vou parar a gravação, esse vídeo vai ficar também disponível no AVA, se caso algum colega de vocês tenha perdido a aula e quiser conferir a aula gravada depois, eu já vou tentar colocar até amanhã de manhã lá no portal. Beleza, gente? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Dou de uma? Dou de duas? Beleza, dou de três. Abraço, gente, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Falou, Agostinho. Tchau. Boa noite. Boa noite.